Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuyua, quem é de Amucuyu, Saravá, quem é de Saravá. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual momento que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, Baba Abogum, Pai Fernando de Ogum, falando com você. Bom, quero pedir então, desde o início, que você me ajude, se puder, a compartilhar essas informações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, se você puder, aí nas suas redes sociais, para quem você acha que essa informação pode ser relevante, e coloca aí o sininho das notificações para você saber sempre quando a gente colocar material novo. Hoje a gente está começando uma nova série de Pergunte ao Baba, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais colocar várias vezes o mesmo vídeo, eu vou editar ele e aí vamos colocar por hashtags, fica mais fácil vocês então acompanharem, ok? Pois bem, já respondi algumas perguntas que foram mandadas, tem um monte de pergunta bacana, mas sempre tem oportunidade da gente melhorar, sempre tem oportunidade da gente colocar coisas novas, então coloca aí nos comentários aquilo que você quer saber, quais são as suas dúvidas sobre religião, sobre espiritualidade, paralelos que eu possa traçar entre o candomblé e alguma outra visão espiritualista que você tenha curiosidade, tá bom? A Jéssica Morena, que sempre me manda perguntas maravilhosas, eu às vezes falo, eu tenho a Jéssica Loira e a Jéssica Morena na minha casa, por isso que a gente faz essa distinção. E nem dá para dizer pelo santo, porque as duas são de Iemanjá. Então, um beijo para vocês, minhas queridas. Como posso me preparar para o trabalho noturno no momento de dormir? Isso é uma coisa muito bacana de ter perguntado, porque a gente costuma dormir quase que sempre no automático. A gente não cria um ritual de dormir. Então, cada um tem o seu jeito específico. A minha sugestão para você, e essa vai ser uma base que você vai usar para todo o trabalho espiritual que você desenvolve na sua vida noturna, né, no seu momento de descanso. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo físico descansa, mas o nosso corpo físico tem essa necessidade de repouso. Nós, enquanto espíritos, não precisamos. Então a gente se retira do nosso corpo e seguimos para fazer atividades. Se você quiser um pouquinho mais de informação sobre esse período onírico que a gente tem, de repente alguma coisa sobre explicação de sonhos, como a gente consegue separar o que é, o que não é, pode colocar nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso. Preparação específica. 10, 15 minutos antes de você dormir, ou seja, naquele momento que você diz, bom, estou começando a ficar cansado, cansada, vou dormir, você vai se recolher, vai colocar a sua atividade mental em ordem. Então o que eu sugiro? Seja sempre com uma roupa confortável, com aquilo que te deixa mais confortável. Não durma com a barriga muito cheia, faça uma refeição algumas horas antes, umas 2 horas seria ideal. Tome um chá, alguma coisa confortável para você. Evite tomar líquidos gelados, evite tomar líquidos com açúcar, evite comer muito antes de dormir, porque isso vai atrapalhar a sua digestão. Você vai dormir, o seu corpo vai dormir, mas os seus órgãos, que deveriam estar também em repouso, vão continuar trabalhando para fazer aquela digestão. Então, uma coisa que já ajuda bastante é isso daí. Deitou na cama, tá sem sono, não fica revirando na cama tentando dormir. Vai fazer alguma coisa que te agrade, leia um livro, ouça música. Eu não recomendo você ficar assistindo muito no celular, mas se você for assistir, que você faça isso com vídeos como esse, por exemplo, que tem uma proposta de uma estrutura de pensamento, né? Não fique assistindo vídeos de coisas violentas, não fique assistindo vídeos de coisas agitadas, evite não tomar contato com coisas agressivas à noite, talvez jornal antes de dormir é uma coisa meio complicada. Procura fazer uma reflexão, um estudo, até que o sono venha e aí você se entrega ao sono naturalmente. Uma coisa também muito interessante é você deixar um copo d'água do lado da sua cama, ou uma garrafinha com água, porque durante a noite os espíritos podem então colocar fluidos naquela água e você toma um copo de água assim que você acorda, em jejum mesmo. Então, ao momento que você está ali se preparando para dormir, faça uma prece que não precisa necessariamente ter uma forma. A gente não tem uma prece específica, olha, eu vou fazer essa ou aquela prece que ela é melhor. Mas se você tiver apego por alguma prece, tem gente que gosta, por exemplo, de fazer uma reza de fundamento de santo, tem gente que gosta de fazer um Pai Nosso, tem gente que gosta de fazer uma prece de Cáritas, toda a prece é válida, tá? Um sutra sagrado,
aquilo que acalenta o teu coração, aquilo que fala com o Deus do teu coração, é ideal para que você então se coloque numa posição mental. Não quero fazer nenhuma prece que seja formulada, nenhuma prece que tenha uma receita de bolo. Agradece. Você tem um monte de coisa para agradecer, com certeza. Você tem muitas bênçãos na sua vida e isso precisa ser sempre muito valorizado, tá bom? Próxima pergunta. Gostaria mais de saber sobre o fechamento de corpo. A gente fez um vídeo a respeito. Eu estou usando aqui minha tecnologia de folha de papel porque eu gosto do papel, entende? Eu tenho uma facilidade maior, poderia usar um meio eletrônico, mas eu sou um pouco antiquado para algumas coisas. Bom, o On ou a On me mandou uma pergunta algum tempo atrás, e aí por conta da correria eu acabei não conseguindo responder. Fiz outros vídeos antes, aconteceram alguns eventos aí que exigiram da gente uma postura firme, a gente precisava se posicionar. Tá lá um vídeo sobre hipocrisia e preconceito, hipocrisia e racismo. Eu vou deixar aqui nos cards, tanto o que é de fechamento de corpo, quanto esse da hipocrisia e racismo. Mas a pergunta é excelente, que é a seguinte: as lições aprendidas com as entidades da Umbanda, quando adotadas ao comportamento do médium, elevam a energia e nos coloca em conexão com os orixás do candomblé. Seria então esse o caminho, né? É através dessa conduta que se inicia o caminho no candomblé? Veja, eu entendi a sua pergunta e adorei a sua pergunta, e vou começar te dizendo o seguinte: não há uma ponte entre uma religião e outra, no sentido de que uma religião seja o começo e a outra seja a continuação. Eu não entendo que você, estando na Umbanda, resolvendo a sua vida espiritual através do trabalho maravilhoso que a Umbanda faz, seja uma ponte para o candomblé, no sentido de que o candomblé é mais complexo, ou melhor, ou mais completo, ou mais poderoso, ou qualquer coisa assim. O candomblé, ele tem o seu lugar dentro do panteão das religiões, e a Umbanda também tem o seu lugar. O que você precisa entender é que quando você sente no seu coração que a tua busca te leva numa outra direção, essa sensação, ela pode ser sim um chamado do teu orixá para você. Pode ser que você tenha sido primeiro então agregado ali os seus pensamentos, as suas emoções na Umbanda, e o teu coração pediu que você fosse então buscar um conhecimento numa casa de candomblé, fosse buscar uma outra forma de cultuar os orixás, e isso é algo excelente. Então não se prive disso em função de você estar numa casa e de repente querer conhecer outra. Uma recomendação que eu faço como sacerdote e como ser humano é que, infelizmente, algumas vezes os iaôs, eles se incomodam com alguma coisa dentro da casa e eles esquecem de procurar a pessoa mais importante para tirar essa dúvida, que é o sacerdote, que é a sacerdotisa, que é a pessoa que poderia, então, dar para ele as explicações que estão faltando. E aí as pessoas acabam mudando de casa porque não conversam com o seu sacerdote. Conversa com o seu sacerdote, ainda assim surgiu essa necessidade, busca então um outro local para você se elevar. Tudo bem? Agora, aquilo que você recebe de orientação das entidades na Umbanda é aquela necessidade que você tem naquele momento de elevação da sua vida como um todo. Não só como uma preparação energética para você entrar em contato com a energia do candomblé. Mas é natural que quando você segue as orientações das entidades que são sérias, das entidades que são realmente iluminadas, que foram bem assentadas, que têm um trabalho bem feito, porque infelizmente a gente sabe também que muitas vezes, e eu procuro sempre acreditar naquela máxima de que as pessoas erram por falta de conhecimento, tá? Eu prefiro não acreditar que as pessoas erram de propósito. A pessoa não tem conhecimento, ela não foi iniciada na Umbanda, ela não teve uma preparação, ela não sabe o que é um batismo, ela não sabe o que é uma macia, ela nunca tomou uma buri na vida, e aí ela, porque tem uma mediunidade, começou a se desenvolver, ela dá passividade para suas entidades, e de repente ela tem a maior boa vontade do mundo, mas aquelas entidades não são sérias, aquelas entidades não são entidades de luz. Então,
há que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu não vou me estender aqui, mas se vocês quiserem, pode colocar nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso, qual é a melhor maneira de você entender se uma entidade é séria ou não. Mas entenda sempre que o que ela fala é o que conta. Não importa se ela está falando de uma maneira bonita, pomposa, de uma maneira rebuscada, com palavras assim, bem trabalhadas, se aquilo que ela está falando na essência é uma coisa ruim, então você não deve se apegar a isso, tá bom? Vamos então, já respondi a questão dos banhos também. Ah, sim, isso é muito interessante e a gente tem uma dúvida que é relativamente recorrente. Então, a Zélia perguntou o seguinte: sobre os orixás e as nações na Umbanda e no Candomblé, quais são as diferenças entre si? Isso mereceria uma série que talvez eu faça no futuro, falando só sobre cada uma das linhagens, tá? Mas basicamente o que acontece é que na África, quando houve aquele momento lamentável da escravatura, os escravos que vieram para o Brasil, eles vieram de várias regiões diferentes. E cada uma dessas regiões tem o seu culto específico, tem a sua forma específica de louvar ao sagrado. Aqueles povos oriundos da região do Congo, região da Angola, eles têm uma visão específica e eles têm uma linguagem específica, né? Tem os dialetos específicos que eu nem gosto de chamar de dialeto, tá? Na verdade são línguas específicas, como por exemplo o Kibundo, que é uma língua específica, assim como o Yorubá também é uma língua. Então não é um dialeto, é uma língua realmente. O que acontece? Há o culto ao sagrado natural, aquilo que está na natureza. Então há uma parcela de sacralidade na luz do sol, no vento, na terra que brota, na semente que desabrocha, na flor que nasce, né, que desabrocha e mostra o seu perfume. Há um sagrado no alimento, há um sagrado na morte, há um sagrado na cura e na doença. E cada uma das formas de culto a esse sagrado se baseia numa visão muito específica, que é a base da diferença entre os cultos de Candomblé. O orixá é um ser. E aí eu não estou discutindo aqui a questão espiritual, eu estou falando só da semântica daquilo que é a raiz do conflito, para que fique um pouco esclarecido. Como eu falei, de repente eu vou fazer uma série de vídeos aí falando um pouco mais sobre as nações, e aí eu esclareço um pouquinho melhor isso. Mas o que acontece? Para o povo de Angola e Congo, principalmente, quando você fala de Inkice ou Inkice, você está falando de forças da natureza, seres que nunca foram efetivamente seres humanos, elementais, por assim dizer, não elementais como os elementais que o esoterismo conhece, que a gente está falando aí de sílfides, das sereias, das sílfides, das fadas, dos gnomos. A gente não está falando desse tipo de elemental, a gente está falando da força da natureza em si. Então, o trovão é um ser, o relâmpago é um ser, a terra é um ser, a morte é um ser, o nascimento é um ser. Então, isso é o sagrado. Então, a gente está falando de Inkice. E aí, quando a gente fala em povos iorubanos, então a gente tem ali a distinção dos povos Banto e dos povos Fon, as origens desses povos. Há um culto de que houve um ancestral que foi divinizado. Então havia um local em que um ser, um avatar, recebeu um corpo físico, e aí em algum momento da sua vida, depois de ter interagido fisicamente com os homens, ele se manifestou enquanto porção plenária da deidade. Essa é a grande diferença dos cultos de Candomblé. Vai, obviamente, existir uma diferença nos nomes, por conta das diferentes línguas, né? Quando a gente fala em Oiá, a gente está falando de Iansã, a gente está falando de Mameto Matamba. Então são línguas diferentes falando do mesmo ser. Haverá, claro, aqueles que vão dizer que não é possível traçar esse paralelo, uma vez que o orixá é um ser humano divinizado. Mas se você olhar lá no fundo
antropologicamente falando, você vai perceber que há uma conexão muito grande, sim. Claro, cada local tem a sua diferença de culto, né? Mas é basicamente a mesma coisa. A Umbanda, ela é completamente distinta do Candomblé, ok? A Umbanda, ela nasce anos depois da chegada do Candomblé ao Brasil. Ela vem através da mediunidade de um pai chamado Zélio Fernandino de Moraes. Digite no Google e pesquise a história. Uma história muito bonita. De repente eu posso até fazer um vídeo também falando sobre a história da Umbanda. Coloca aí nos comentários se você quiser que eu faça. Então, através da mediunidade do pai Zélio, se manifesta o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que começa a trazer as informações sobre a Umbanda, e aí começam a vir as linhas de Umbanda. Nós temos grandes nomes em todos os cantos, né, das religiões, tanto do Candomblé quanto da Umbanda, que eu poderia citar aqui, coisa que eu não vou fazer para não ser injusto. Mas a grande diferença entre a Umbanda e o Candomblé é que na Umbanda, quando os orixás se manifestam, eles se manifestam nos momentos de culto e eles o fazem interagindo através das suas linhas de trabalho. Então, as linhas de Ogum, os falangeiros de Xangô, de Yansan. O número de orixás que a Umbanda cultua é menor. Há linhagens que cultuam 7 orixás, há linhagens que cultuam 12 orixás ou 9 orixás. Muda de linhagem para linhagem. Há linhagem, por exemplo, que não usa imagens, que tem a chamada Umbanda esotérica. Existe a linhagem que trabalha só com a raiz africana. E ela está muito próxima do Candomblé. Qual que é a diferença? No culto do Candomblé, quando você precisa fazer um trabalho, você pede diretamente ao orixá. A intervenção das entidades não é tão profunda, tão direta quanto na Umbanda. Quando você vai fazer um trabalho, você pede ao orixá por intercessão de uma das suas linhas de trabalho. Tem muita coisa para a gente explorar aí, mas é o suficiente para a gente responder essa dúvida por hora.